Olá, pessoal. Sou o professor Guilherme Clout. Tema da aula de hoje: regionalização da África. Bom, pessoal, para começar, nós vamos falar de algumas características gerais da África, tá? Que é um continente bastante complexo, um continente que possui características muito peculiares, né? Então vamos lá. A África possui atualmente 54 países. Você vê que nós temos um continente com 54 países. A África possui muitos conflitos armados. Em muitos países, a miséria e a pobreza é alta, além das epidemias constantes no continente. Algumas nações, entretanto, alcançaram uma relativa estabilidade econômica, política e desenvolvimento, como é o caso da África do Sul. No continente, a riqueza mineral é grande. A exportação de minério de ferro, diamante e carvão é responsável pela economia. Possui os maiores desertos do mundo, como o deserto do Saara, de Kalahari e da Namíbia. O clima é dividido em tropical, esqueci do L aqui, tá? Me corrijam aqui, me perdoem, equatorial, desértico e mediterrâneo. As características principais aqui. Os principais rios são o Nilo, o Níger e o Congo. O continente africano é cercado pelos oceanos Atlântico, a oeste, o Índico a leste, além dos mares Mediterrâneo ao norte e o Vermelho nordeste. Cortam a África três dos grandes paralelos terrestres, a linha do Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, além do meridiano de Greenwich. A vegetação dominante é a floresta equatorial e as savanas. À medida que a floresta equatorial avança para as regiões mais secas, ao norte e ao sul, essas florestas vão perdendo a densidade e se transformam em savanas, que constituem o tipo de vegetação mais abundante do continente. Bom, regionalização da África. Regionalização, então, nós precisamos entender que regionalização significa dividir a África. Essa divisão aqui, nós temos algumas regionalizações que são pertinentes. A primeira delas diz respeito à posição geográfica. Então vamos lá. Primeira regionalização, primeira divisão, a partir da localização geográfica de cada região. Nós temos África setentrional ou norte, África meridional ou sul, meridional, nós temos a África ocidental ou oeste, África oriental ou leste e a África central. Aqui nós temos uma representação de cada regionalização, né? A partir da localização geográfica, nós temos aqui, ó, né? Que essa aqui é a África setentrional, essa aqui é a ocidental, esta de vermelho aqui é a oriental, essa central de verde e aqui é meridional, tá? Bom, então essa aqui vem de acordo com a posição geográfica, norte, sul, leste, oeste, tá bom? Bom, e aqui nós temos aqui, cada região nós temos os países, tá? Aí aqui vocês têm dividido todos esses países aqui em cada regionalização. A África Setentrional tem esses países, a Ocidental, a Central, a Meridional e a Oriental, certo? Então, necessariamente, vocês precisam estudar para compreender cada regionalização. Bom, a segunda regionalização diz respeito aos traços culturais e étnicos. Nós temos aqui alguns autores, tá? Vai falar de África Branca, também conhecido como África do Norte, ou Setentrional ou Mediterrânea. É a porção do continente que se localiza acima do deserto do Saara, marcada pela predominância de povos brancos de origem islâmica. É composta pelos seguintes países: Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, Saara Ocidental. Alguns colocam a Mauritânia aí, tá, gente? Mas alguns autores não o colocam, tá? É bom fazer essa observação. Então, olha aqui, vamos ver aqui, ó. Nós temos um mapa falando de quê? Essa imagem, que é a segunda regionalização a partir dos traços culturais, nós temos a Argélia, Líbia, Egito, Tunísia, Marrocos, Saara Ocidental, a Mauritânia, acabei de falar que alguns autores a colocam, outros não, tá bom?
Então, olha aqui que interessante a posição dela. Realmente, ela está no norte, certo? Bom, de novo, a partir da segunda regionalização, pelos traços culturais, nós temos a África Negra, ou subsaariana. O que vem a ser isso? A maior parte do continente africano é chamada de África Negra, subsaariana. Né? É a África dos povos negroides, que abrange uma grande variedade de etnias, formando uma heterogeneidade das mais complexas. O que é heterogeneidade? Diversas etnias. Né? Uma região considerada a menos desenvolvida no mundo. Os indicadores sociais e econômicos são os piores da África Negra. O limite natural entre essas duas Áfricas, a negra e a branca, é o deserto do Saara. Então, olha aqui, ó. Então, aqui nós temos, pela legenda aqui, ó, nós temos a África branca, e aqui nós temos esse pontilhado aqui, é o que? O deserto do Saara, tá? Então, nesse deserto do Saara aqui, nós temos aqui a predominância dos países da África negra, tá? Nós percebemos aqui que ela é o quê? Quando eu falo subsaariana, é abaixo do deserto do Saara, tá ok? Então, por isso que tem essa denominação sub, abaixo do deserto do Saara, certo? Ok, terceira regionalização. Duas regiões muito importantes, né, do nosso conhecimento, para ter o nosso conhecimento aqui, ó. Magrebe e o Sahel. Vamos começar pelo Magrebe. Magrebe é uma extensa região situada ao norte da África, banhada pelo Oceano Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo, e que apresenta influência predominantemente islâmica. Magrebe é uma palavra, errei aqui de novo, me perdoe, tá, pessoal? Árabe, que significa poente, ou seja, onde o sol se põe, tá? Vamos então continuar aqui, olha Magrebe. Então, por que fala poente? Nós falamos poente. Ora, o sol nasce a leste e se põe a oeste. Então, toda essa área aqui, ó, né, de leste para oeste, é o que nós chamamos de o quê? Poente. É uma área do Magrebe. Então, onde o sol se põe. Essa porção aqui, ó, é banhada pelo Mar Mediterrâneo, então ela também pode ser África Mediterrânea, tá? Então ela faz Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos e Saara Ocidental. O Sahel agora. O Sahel deriva também do idioma árabe e significa margem. É uma das áreas mais pobres do planeta. O Sahel abrange os países da Mauritânia, Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigéria, Chad, Sudão do Sul, fundado em 2011, tá? É um país recente, e Eritreia. Olha aí. Nós estamos aqui falando que ela margeia o deserto do Saara. Então percebam aqui, ó. Por isso que ela é chamada de margem. Então, margem do deserto do Saara. Tá? Então, olha aqui os países aqui, ó, Senegal, Mauritânia, Mali, Níger, Burkina Faso, Chad, Sudão, um pouco do Sudão do Sul, né? Eritreia e Etiópia. Né? Nós podemos perceber que é uma área aqui bastante grande. Tá? Então, vamos observar algumas imagens da África. Aqui nós temos aqui a vegetação das savanas. Notem que aqui tem uma área mais densa. O que é densa? Florestas, vegetação mais unidas. Enquanto que aqui há o quê? Espaços para os grandes mamíferos caçar, né, se locomover. Então, a savana é importante para esses grandes mamíferos devido a isso aqui, ó, tá? Enquanto que aqui, ó, nessas áreas mais densas, nós temos aqui alguns animais que precisam por exemplo, desse habitat, por exemplo, os macacos, né? E alguns répteis, e por aí vai. Temos muitos problemas sociais na África, o grande deles é a fome, a pobreza, a miséria. Tá? Então essa imagem aqui é bastante icônica para poder avaliar todos esses conceitos. Temos também uma imagem que nos remete a essa heterogeneidade da África, essa múltipla etnia, múltiplas pessoas, né, com essas
uma variedade, apesar da África ser rica culturalmente, ser rica em recursos naturais, ela é um continente bastante devastado por guerras, né? Você está vendo aqui uma pessoa com uma arma, por epidemias, né? Inclusive tem o Ebola, tem a AIDS, né? Que é uma doença muito grande lá. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Eu agradeço a todos pela atenção. Um grande abraço e até mais.